Olá, está no ar o Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível as solicitações serão atendidas. Elas vêm sendo atendidas e serão, obviamente, atendidas desde que vocês indiquem palestras, temas, etc. Minha convidada de hoje é a professora Ana Rita Araújo da Silveira, professora do curso de Direito da Unifra. Há bastante tempo, não, professora? Seja bem-vinda. Gratidão pela oportunidade, professor Cristiano. É sempre um privilégio poder compartilhar desses momentos dentro da TV Unifra, podendo expor o que o curso de Direito tem e um pouquinho do que a gente tem trabalhado. À sua disposição. Sabe que esse programa vem se caracterizando pelo enfrentamento de temas jurídicos e todos eles a gente procura, em alguma medida, relacionar com a própria realidade do curso de Direito da Unifra, que é um curso hoje com 17 anos de trajetória, né, um curso bastante sedimentado no mercado já e que tem, lá no núcleo de práticas jurídicas, um centro de excelência. Né? Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, porque tu estás há bastante tempo lá, né? Vamos eleger esse como o foco da nossa conversa hoje, a tua atuação lá no núcleo de prática jurídica. O que tu poderia adiantar assim, a respeito desse assunto, principalmente a respeito da importância de um curso de Direito no Brasil hoje, como o nosso, dispor de um núcleo tão importante como esse? Ok. É bem importante a gente abrir, né, para todos os acadêmicos, não só do direito da Unifra, mas todos os acadêmicos até para conhecerem o nosso trabalho, não só em termos de estrutura. Nós temos uma grande estrutura física, né, no antigo Hotel Glória, e essa estrutura física ela vem acompanhada de um grande crescimento intelectual e produtivo, não só dos professores do curso de Direito, mas também dos acadêmicos e dos espaços aonde o Poder Judiciário tem atuado. Então é muito importante a gente destacar, né, que a Unifra hoje, dentro do antigo Hotel Glória, né, a gente diz assim porque facilita a comunidade a chegar até lá, né, o ponto privilegiado dos ônibus e tal, isso faz com que as pessoas venham a nós e encontram ali a Defensoria Pública, encontram o PROCON, encontram o SIM, que é o Centro Interdisciplinar de Mediação, vão encontrar também ali o Juizado Especial Cível e os nossos acadêmicos no núcleo de prática, os nossos, né, formandos, na verdade ali o 8º semestre tem as atividades práticas, já fazendo a assessoria em salas individualizadas, com computadores individualizados. Na realidade não é à toa que a comunidade chega a eles dizendo, né, doutor, eu estou com um problema. Eles já têm uma estrutura que os coloca nessa posição privilegiada. E é muito importante que os professores eles estão ali circulando, dando assessoria para esses alunos, né, e fomentando todas as dúvidas. Esse extenso número de convênios que você acabou de mencionar, Sim. Claro, e diante da complexidade de cada convênio, revelam, na minha opinião, a grandeza do curso de Direito da Unifra. Porque realmente, assim, é muito difícil a gerência desses convênios todos. Como você mesma disse, nós temos lá a Defensoria Pública, o Juizado Especial Cível e o PROCON, né, e vários tantos outros projetos que estão atuando ao mesmo tempo, com pessoas não necessariamente vinculadas ao mesmo tempo. Então nós temos um grande número de pessoas lá dando conta dessa verdadeira multiplicidade de possibilidades, né? Que, como disse, então revelam assim, essa característica tão especial desse curso. Mas eu gostaria de te ouvir assim, um pouquinho sobre cada projeto desse, e registrando que é importante que a comunidade tenha conhecimento das peculiaridades de cada projeto para saber o que procurar, aonde procurar. E claro que o nosso telespectador vai ter a oportunidade de verificar que enquanto você vai falando desses projetos, eles têm um grau de complexidade bastante elevado, não, Ana Rita? Tem. Inclusive para fazer a coordenação disso tudo. Então a gente tem na figura do professor Ferroni a centralização de toda a estruturação, ele tem a coordenação do NPJ, né? E a gente trabalha lá fazendo assessoria. Então, assim, de todos esses projetos que eu nominei, eu gostaria de começar a falar do Proacessos, né? Bem interessante que na nomenclatura o Proacessos é um arroba, né? Demonstrando já uma ideia de ambiente de atualidade e de diálogo já com a questão eletrônica. Então, assim, o Proacessos é algo novo que aconteceu no NPJ e ele vem como um cartão de entrada para os nossos alunos desde o primeiro semestre.
O aluno querendo, ele entra no Proacessos. Basta ele se candidatar, ele tem que procurar lá na secretaria do NPJ, a Edenise, para verificar como que ele faz, ele tem que deixar os contatos dele, ele é chamado, né? E aí ele faz parte do processo. O que esse processo garante para ele? Ele está no primeiro semestre, ele não sabe muito bem o que é o direito, além de que o direito é um curso que abre um leque de oportunidades, que ele pode ser delegado, defensor, pode ser juiz, pode ser advogado, né? E infinitas outras possibilidades. Mas entrando lá através do Proacessos, ele tem aquela carta livre para entrar em cada um dos setores do NPJ. Então, a gente tem uma organização com uma pasta, né? Tem uma acadêmica estagiária que faz a organização dessa pasta, colocando os dados do aluno. Esse aluno, por exemplo, X, recebe a permissão para entrar no Juizado Especial Cível. Então, ele vai ser apresentado no Juizado Especial Cível e ele vai ficar ali acompanhando o que acontece. Então, tem fichas onde ele vai ter que preencher o que ele fez, o que ele observou. E ali vai pontuando horas também de atuação nele. É interessante, desculpa te interromper, sim. Mas é que me vem à cabeça agora a dificultosa relação entre teoria e prática, como um histórico dos cursos de Direito no Brasil. E esse projeto aí parece que tem todas as condições de, desde o primeiro semestre, já realizar essa aproximação que é tão difícil, não, Anaíta? É isso aí, professor Cristiano. O Proacessos, ele surgiu querendo introduzir esse aluno desde cedo, porque a gente sabe que o aluno do primeiro semestre, ele tem muita vontade de conhecer a prática. Ele se sente barrado, porque todos os editais dizem alunos a partir do terceiro, alunos a partir do quinto semestre, e ele tem muita força de vontade. Então, o nosso objetivo com o Proacessos é fazer o acadêmico ficar mais tempo envolvido com a atividade jurídica. Porque a maioria dos nossos acadêmicos, né, com certeza, tem a peculiaridade do turno diurno e noturno, né? Geralmente, quem está no noturno tem já uma atividade laboral durante o dia, mas o pessoal do diurno, principalmente, tem mais tempo livre. Então, a gente quer aproveitar esse tempo livre, colocando o aluno em atividades práticas, né? Vale salientar que é uma entrada que o aluno tem por livre vontade. Então, é o aluno que tem que ter vontade de sair do nosso prédio 13 e ir até o NPJ, claro, buscar estas informações. Também, quando os alunos são recepcionados, eles recebem muitas informações da nossa coordenação, né? O senhor sabe bem. Agora, aproveitando a tua presença aqui, na tua opinião, a que se deve esse tradicional distanciamento entre uma parte mais teórica e uma parte mais prática do direito, né? A que se deve isso? Porque realmente é uma tradição que sustenta essa cisão e que creio que todos os cursos de direito no Brasil, em alguma medida, e o nosso aqui principalmente, nós estamos aqui a falar dele, lutam diariamente por romper com esse distanciamento, né? Por inserir o aluno desde o primeiro semestre nessa perspectiva prática do direito, analisando julgados, vendo o direito escorrendo, né, a sangria do cotidiano. Me parece que esse é uma grande missão dos cursos de direito, principalmente do nosso. Agora, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Por que esse distanciamento? Por que a gente ainda luta contra isso? Na realidade, é um modelo estrutural do ensino, né? Primeiro você aprende como é e depois você faz. Então, quando a gente começa a misturar as coisas, há um nível de complexidade. Então, eu diria assim, professor Cristiano, nós como professores temos o primeiro desafio. Com certeza nós viemos de um estudo, né? Somos jovens, mas viemos de um estudo onde essa separação ela era mais estruturada. Eu vejo assim, desde o tempo que nós éramos acadêmicos até agora, esse ambiente, né, já somos professores há bastante tempo, nós viemos quebrando com essa separação. Todos os cursos, né, mestrado, doutorado, eles vão nos abrindo, de modo que a gente consiga apresentar para o nosso aluno de forma mais facilitada a importância, porque tudo começa com uma abertura de consciência para que é importante, união, teoria e prática. A gente precisa cuidar para o aluno não querer somente conhecer a prática. Ele precisa saber que se ele não tiver o apoio teórico, ele não vai conseguir dar uma resolução prática. E o que as pessoas querem quando sentam ali na frente, no momento do atendimento, eu quero resolver o meu problema. Então, naquele momento, todo aquele status, né, do doutor, do terno, ele cai se o aluno não tem o conhecimento teórico. Eu já assisti muitos acadêmicos, né, trabalho também com o 10º semestre, que quando chegam ali, eles percebem, professor, eu poderia fazer o curso de novo, porque eu me sinto
como a recém compreendendo tudo que eu deveria ter compreendido mais. Então ali a gente vê um aluno naquele período de sinceridade, né, quando ele percebe a vida profissional mais latente, e por ter escutado isso eu me preocupo em já ativar isso antes no nosso aluno. Não tem uma resposta pontual, como é que eu posso fazer para ativar? Mas com certeza o curso de Direito da Unifra ele tem propiciado momentos. E cada vez que a gente faz aquele slogan, né, aquela propaganda, vamos no NPJ, vamos começar a participar do processo para ter entrada no juizado, para ter entrada no SIM, para ter entrada na defensoria, para ter entrada no PROCON, para conhecer. Na verdade, esse aluno do Processos, ele não faz muita coisa, mas ele observa muita coisa. Isso então já é bastante interessante, né? Ele tem que se colocar naquela posição já de aluno que precisa construir a sua vida profissional, porque a vida profissional já começou. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigência agora em março, fomenta de uma forma muito diferenciada a prática da conciliação, da mediação e da arbitragem, numa outra perspectiva, em comparação com o Código de 73, que foi o Código Revogado. Certo. Isso me faz lembrar esse projeto que nós temos no UNPJ, que é o SIM, né? Queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, porque realmente, assim, me parece que é um projeto que vai ao encontro. O SIM, ele é bem mais antigo, né, do que parece. E ele começou... O código foi ao encontro do SIM, não o contrário. Graças. É verdade. Os alunos no SIM, é importante salientar que é o professor Ferroni. O SIM é o Centro Interdisciplinar de Mediação. Então isso. é interessante, né? O que a gente faz lá? Então os alunos do SIM, o que fazem lá? Eles vão tentar mediar os conflitos. Não é uma conciliação de conflitos. Né? Então aí vem assim aquele grande desafio, né? Porque o conciliador, ele escuta o problema com neutralidade e imparcialidade, mas ele vai tentar fazer uma composição ali, uma proposta, ele vai tentar levar as pessoas a conciliar, vai propor uma boa ideia, vai tentar, né, dentro do que está apresentado ali pelas partes. O mediador, ele já tem uma função de mediar, então ele não pode atuar incisivamente. E a atuação do mediador é ao longo do tempo, então ele precisa escutar, ele precisa perceber as necessidades das pessoas ali para que elas estabeleçam uma comunicação. Às vezes a comunicação entre elas não está possível e esse mediador é a pessoa que faz a comunicação possível. Interessante que dentro de uma universidade se destacam essas potencialidades, né? As pessoas que estão do lado de fora, às vezes elas não têm a noção do que a gente faz aqui. Me parece que essa característica do UNPJ, apostando no processos, nessa aproximação do aluno do primeiro semestre e agora formando mediadores, né, em alguma medida, é algo que decisivamente acaba contribuindo para a evolução da própria sociedade. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas a gente faz um intervalinho agora, coisa rápida, e volta daqui um pouquinho. Pode ser, professora? Tá, excelente. Aguardamos. Então, fique conosco, não saia daí, é super rápido, nós já voltamos. Retornamos com o tema É Direito de Hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A minha convidada, já comentei no primeiro bloco, a professora Ana Rita Araújo da Silveira, professora do curso de Direito da Unifra. Professora, falávamos na relação do novo Código de Processo Civil com o SIM, né, que é o Centro Interdisciplinar de Mediação, onde nós acabamos, entre aspas, formando mediadores, ou no mínimo uma cultura que em tese é contrária à litigiosidade, né? Que é uma característica também de uma tradição e que vem se mostrando inautêntica. Temos uma legislação aí de meses atrás fomentando a prática da conciliação, a prática da arbitragem. Nós fechamos aquele primeiro bloco lá falando sobre isso, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão. Certo. É uma contribuição, então, que o nosso curso, através do NPJ, dá para a comunidade jurídica, acadêmica e profissional. Não se forma um mediador do dia para a noite. Talvez
1 ano seja pouco para um mediador, 2 anos seja pouco para um mediador. Como a gente falava antes no outro bloco, o mediador não é um conciliador. Ser conciliador já é difícil, mas mediador exige um pouco mais, porque essa pessoa ela precisa deixar as pessoas à vontade, de modo que elas percebam a necessidade de resolver amigavelmente, de modo que elas possam ceder em algum ponto, realmente compreender as razões que estão dificultando uma resposta jurídica para o problema delas. Então, a função do mediador, muitas vezes, ela se alonga ao tempo, é uma atividade continuada. E nesse ponto, professor Cristiano, acho que o Código de Processo Civil ele tem um desafio, porque ele propõe a mediação como algo para acelerar, para facilitar, para diminuir a demora processual. E aí eu digo, como a minha formação, muito tempo trabalhando com mediação e conciliador e como juíza leiga, né, o tempo é um problema quando a gente precisa criar um momento para as pessoas falarem sobre o que está acontecendo e atrapalhando de fato. Porque, como dizia o professor Vará, às vezes o problema é mais profundo do que aquilo que aparece, que está vindo na ponta do iceberg, né? Está lá embaixo. Então, para a gente descobrir, para esse problema realmente vir, a gente precisa de sessões continuadas. Então, eu não posso dizer que em 1 hora de mediação eu faça uma mediação. Eu não posso dizer que em 1 sessão, 2 sessões eu consiga. Então, eu preciso de um tempo. Agora, e esse é o desafio para o Código de Processo Civil. Claro, e é importante te ouvir falando sobre isso. Como tu mesmo disseste, tu é uma expert nesse assunto e as pessoas têm que entender que ainda que a mediação, que a conciliação sejam objetivos nítidos, por exemplo, do novo Código de Processo Civil, isso requer capacitação. Capacitação. Né? Nós não podemos colocar qualquer pessoa para mediar, qualquer pessoa para conciliar. Existe uma formação que pressupõe esses cargos, assumir essas funções, porque realmente elas são funções que trabalham com questões sérias. Né? As questões geralmente de mediação estão relacionadas a problemas de direito de família, separações, divórcio, guarda, etc. E realmente, assim, o mediador é alguém que tem que estar devidamente preparado para o enfrentamento dessa questão. E a gente sabe que existem capacitações. O próprio judiciário fornece isso. Talvez elas devessem ocorrer em maior quantidade, né, em maior tempo. Como você mesmo disse, não se prepara um mediador em 1 mês. Você mesmo falou 1 ano, 2. Então, é uma função que exige uma complexidade. Né? E as pessoas têm que entender isso. Não é algo que foi pensado somente para diminuir o número de processos. Né? Sem contar no fato de que as pessoas também têm que entender que, às vezes, a resposta do juiz em sentença ela é menos interessante que a resposta que as partes obtêm. Só que isso não pode ser dito para se fazer uma conciliação ou uma mediação. Mas é muito interessante que a gente que tem essa formação jurídica e acompanha a decisão dos juízes nos processos, muitas vezes vê que a decisão ali foi mais dura e talvez não tenha chegado à verdade de fato, mas a uma verdade processual pelo que veio ao processo. Né? Então, realmente, eu me pergunto como transmitir esse conhecimento, de modo que as pessoas se abram para a conciliação. Acho que não tem. É que a cultura da litigiosidade, em certa medida, ela blinda que as pessoas entendam que elas devem ceder algo para você chegar num acordo. Não existe acordo em que um simplesmente sobrepõe os seus interesses aos interesses do outro. Isso não é acordo, né? Isso é imposição, é adesão. Então, acordo, mediação, essas palavras, etimologicamente falando, inclusive, elas têm relação com esse ato de ceder em alguma coisa. Mas essa é uma outra peculiaridade lá do NPJ. Né? Falamos do processos, falamos do SIM. Queria te ouvir um pouquinho sobre um projeto extremamente interessante que também tramita lá no NPJ, que é o acadêmico residente. Que projeto é esse? O que ele aborda? Quais são as suas peculiaridades? Tu és uma das idealizadoras desse projeto, juntamente com o professor Ferroni. Então, estou perguntando isso para a pessoa certa. Tá, certo. Na verdade, foi uma ideia que surgiu com uma necessidade do fórum também. Então, eu e o professor Ferroni, nós fomos procurados pela direção do fórum, né, a pessoa do Dr. Rafael Cunha, Gercelane Escrivano, na direção do fórum, de modo a expor para nós a vontade que eles tinham de receber acadêmicos para as atividades do fórum. E de outra parte, nós começamos a pensar como nós podemos levar os nossos acadêmicos para dentro do fórum de uma forma legal.
porque atualmente nós temos uma restrição muito forte, né? Uma restrição legal, né? Uma restrição legal para a entrada de alunos nas atividades, desde que não seja uma atividade remunerada. Que vem da lei do estágio, vem isso da é lei importante do estágio, fazer referência. Isso aí, perfeito. Então a gente começou a pensar como é que nós poderíamos fazer. Então o Acadêmico Residente ele começou em 2013 num projeto piloto. 2014 nós conseguimos estruturar melhor, porque nós não sabíamos ainda quais seriam os pontos culminantes desse projeto. Então nós fomos testando. Então a gente passou por vários períodos, né? Tivemos os nossos alunos voluntários para participar do projeto piloto, né? Gratidão a eles, porque foram as reivindicações deles que foram nos levando a estruturar da melhor forma. Então hoje, precisamente, como é que o projeto está? Ele passa com uma entrada semestral, talvez a gente reduza para uma entrada anual, mas por enquanto ele está semestral, e a gente faz primeiramente uma solicitação ao fórum para verificar quais são as varas interessadas em participar do projeto. Então essas varas vão enviar e-mails solicitando, dizendo quantos lugares elas têm, de modo que esse lugar seja confortável para o aluno, né? Tenha computador para aquele aluno trabalhar, tenha espaço, porque a gente precisa de um local profícuo para aquele aluno. Depois disso, o fórum, então, nos passando essa informação, a gente abre edital, os alunos podem se inscrever e depois que eles estão inscritos, em fechando um número de vagas, às vezes a gente até abre uma segunda vaga porque há mais espaço, então a gente facilita a entrada em um maior número de alunos. E estes alunos, então, eles podem manifestar sua preferência. Quando a gente tem alunos do início do curso, a gente passa para eles a modalidade do curso cartório. Quando a gente tem alunos já do 5º semestre adiante, a gente já passa na modalidade gabinete, de modo que a gente possa utilizar o nosso aluno da melhor forma possível e desenvolver capacidades. Agora, interessante isso, né? Porque primeiro, então, existe toda a formação do conhecimento cartorário, do trâmite dos processos nos cartórios, isso aí, para quem vai trabalhar depois com a advocacia ou mesmo com outras carreiras públicas, obviamente muito importante. Para num segundo momento, então, alunos que estão um pouco mais avançados, eles vão para o gabinete, para trabalhar com minutas de sentenças, despachos. Isso. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. E é bem interessante ressaltar por que nós compomos, então, um curso. E até talvez a nomenclatura depois mude um pouco, né? Mas por enquanto nós ainda temos essa nomenclatura do acadêmico residente que vem inspirada na ideia de que o aluno precisa residir no fórum para compreender tudo o que acontece no fórum, né? Essa não tem nada a ver com residência de outras áreas, não, né? De modo com algum. residência de área da saúde, com residência, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a palavra foi utilizada no sentido de que o aluno precisa viver dentro do fórum para compreender o que é. Inclusive, mesmo o aluno que vai para a modalidade do gabinete, nós perguntamos para ele, você tem alguma experiência? Se esse aluno não tem nenhuma experiência, a gente ainda deixa ele um pouquinho no cartório para ele perceber como é que é o cartório e depois passa para o gabinete. É importante dizer, porque as pessoas às vezes fazem comparações apressadas, né? Mas é importante dizer que não tem, porque essas residências de área da saúde, elas ocorrem depois da graduação na respectiva área. Não é o nosso caso. Não. Nós recebemos os nossos alunos da graduação que vão residir, entre aspas, no fórum. Exatamente. E vão participar dessas atividades lá, obviamente para aprofundar o seu conhecimento técnico jurídico. E a gente tem o manual normativo do acadêmico residente, né, onde a gente coloca regras para o aluno depois obter um atestado, uma certificação em atestado, com excelência no cumprimento das atividades, com satisfação no cumprimento das atividades. Tem todo um controle acadêmico, então a gente tem junto palestras que vão acontecer. Os alunos, eles são chamados, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente chama eles assim muito próximo de nós, é a Luciana Nunes e a Paula Zamberlana no fórum que coordenam muito bem essa proximidade com os alunos, colocando em contato com a Unifra e com as varas também. E a partir dali a gente começa a fazer solicitações, olha, foi enviado o e-mail, verifiquem, então eles têm cumprimento de prazos, tem muitos alunos, sabe, professor Cristiano, vale a pena destacar, que eles dizem, olha, eu não estou conseguindo dar conta, porque eu estou com tantas disciplinas no curso e também com o acadêmico residente e está ocupando muito o meu tempo, não estou conseguindo dar conta. Claro que o nosso objetivo é que todos deem conta, mas nosso objetivo também é mostrar a seriedade, né? Os nossos prazos são em horas também, a gente conta tudo. E isso vale para o aluno ter a excelência.
Nosso prazo está quase terminando, falando em prazo, que pena. Né? Na verdade, o nosso tempo. Que pena. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre as atividades fora do fórum, Tá, né? Nesse excelente. projeto aí, porque tem visitas à penitenciária também. Isso, a gente tem então várias palestras, né? Poderia falar dos palestrantes, mas o tempo é curto, deixa para outro bloco, ou um outro momento, Isso. não tem outro bloco, né? Então, assim, a gente faz a visitação na PESM, os alunos gostam muito. Eu, particularmente, a primeira vez que fui na PESM, tomei conhecimento de uma estruturação que eu não conhecia, né? A penitenciária de Santo Antão, então... Ela é um local seguro para visitação, nós entramos nas celas, nós verificamos os materiais, né, encontrados com os próprios agentes, utilizados para fuga. Então, é muito interessante, assim, ler também dentro das cárceres, né, as frases que eles deixam. Tem uma frase, por exemplo, que me marcou muito, onde ele diz, venha fazer democracia aqui. Então, a gente verifica, eles têm uma padaria dentro da PESM, eles mesmos têm produção de ração para os cães. É um outro tipo de sociedade. É um outro tipo de sociedade. Que as pessoas não estão acostumadas muito com o contato. Muitas estão, quem trabalha com isso, quem frequenta. Mas realmente quem vive aquele ambiente ali vive num outro tipo de sociedade. Que às vezes é uma sociedade sem lei, inclusive, né? Mas às vezes é uma sociedade estruturada, uma sociedade organizada. Mas é muito importante a gente perceber que eles têm os direitos humanos. Ali dentro, resguardado, dentro do que é possível, eles vão ter direito à visita íntima, eles vão ter direito às refeições, eles mesmos trabalham, o número de agentes penitenciários é reduzido para o número de presos. Então a gente observa até a estruturação do canil, né? Os cães problema na cidade, eles estão lá para fazer a segurança. Então, eu convidaria, na verdade, eu sei que o tempo é curto, né, professor Cristiano, eu convidaria todos os alunos que tenham interesse, que participem do acadêmico residente, para a gente poder estar ofertando essa possibilidade deles conhecerem a prática, saindo do universo, porque isso também é uniteoria e prática, né? Que eles possam sair, encontrar a realidade e também que eles possam participar das palestras. A gente teve palestras com promotores, com professores do curso. Excelente. Ana Rita, eu queria te parabenizar pelo trabalho de todos esses anos aqui na Unifra, dizer que as portas da TV estão sempre abertas a ti certo. E agradecer pela tua disponibilidade. Gratidão. Conversamos numa próxima, quem sabe, né, sobre isso. É interessante a gente fomentar cada vez mais esse tipo de projeto, porque realmente eles aproximam o nosso aluno da comunidade e vice-versa. Muito obrigado. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra, não saia daí. Um grande abraço e obrigado pela audiência.